Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar, gente. Querido Deus, Pai que está no céu. Que bom, Senhor, é estarmos com saúde, estarmos reunidos, sorrindo, aprendendo, brincando, ativando a nossa memória, a Tua presença. E agora nós vamos abrir a Tua palavra, Senhor. Sim, Senhor. Que a nossa mente agora esteja esclarecida e aberta para aprender esses dois textos que nós vamos ler nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem lembra o texto que nós estudamos sexta-feira? Ailton lembra. Ailton lembra. Ailton lembra, que quem acertou foi ele, de memória. Ariadne lembrou, mãe. Sexta-feira foi só um verso. Tá Ariadne lembrado? ela lembrou, ela falou aqui. Certo. É um livro que vem depois de Quem Filemão. lembra? Quem lembra do versículo que nós aprendemos sexta-feira? Duas pessoas já estão se lembrando do versículo. Foi só um versículo, só um que nós estudamos. Sim, senhor, muito bem. Falava o quê? Desse verso dizia o quê? Assim falava sobre o quê? É difícil. É de... sobre fé. Sobre fé, muito bem. Nós aprendemos o que é fé. Quem aprendeu o que é fé sexta-feira? O que é fé? Fé, aí outro aprendeu e disse de cor. Se esqueceu? Foi aí. Fé é certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Isso foi o que nós aprendemos sexta-feira. E hoje nós vamos para dois textos, porque sexta-feira foi um, hoje vai ser dois, na próxima vai ser três, até nós aprender a Bíblia toda. Isaías 45, verso 22. Quem trouxe a Bíblia, abra a Bíblia. 22, é? É, 45, 22. Deixa os outros achar também. Achou 22? É uma boa proposta que Deus faz para nós hoje, nessa noite. Isaías 45, 22. Achou, Érica? Ajuda aí a Érica, Davi. Fala de Cristo. É o cachorro. Isaías 45, 22. Um gato, velho. Sim, aquele momento que o gato pula. Toda sexta tem. Aí dentro já era. Ele rasga mesmo? Ela achou que era de não? É um pitbull? Rato, começa o dia, agora acabou. É pitbull o cachorro aí? Toda tá bom. É normal. É um cachorro bom, viu? Como ele, faz só matar. É não, cachorro pede Ele não come, só mata. Só mata. mata. Depois não tem. 45, versículo 22. Cachorro pede tudo. Deus está dizendo para nós, Isaías 45, 22. Vamos ler juntos, gente? Vamos ler juntos. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Deus está dizendo assim, olhe para mim e seja salvo. Aonde? Quem? Todo mundo, em todos os limites da terra. Olhe para mim e seja salvo. Deus quer que a gente olhe para Ele. Agora, se Ele é invisível, como é que a gente pode olhar para Ele? Alguém tem uma ideia? Como é? Pela fé, boa resposta. Tem outro jeito. Como é? Pela palavra, muito bem. Como é que a gente, pelo conhecimento da palavra, Deus se revela a nós pela palavra, gente. Pela palavra. Então Deus está dizendo, olhe para mim e seja salvo. Deus quer que a gente se demore na palavra. Josué. O outro texto é no Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios 3. Porque o PG, o pequeno grupo, também é para a gente aprender da palavra. Certo? A gente brinca, se diverte, mas também a gente aprende. 2 Coríntios, capítulo 3. Todo mundo já achou? É porque a brincadeira para ativar a mente. Para ativar a mente, para quando aprender o verso e não se esquecer. Quando for sexta-feira que eu perguntar,
que foi que nós estudamos na sexta passada? Vocês vão dizer que a gente deve olhar para Deus e ser salvo. Está lá em Isaías 45, 22. E o Novo Testamento? 2 aos Coríntios, capítulo 2. É 3, Aliás, você disse capítulo 3. 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Alguém ajuda ali aquela criatura? Capítulo 3, verso 18. Do mesmo jeito que Deus diz lá no Antigo Testamento, Ele diz no Novo Testamento também. 18. Olha. Vamos ler juntos? Ah, ainda falta achar ali. Capítulo 3, verso 18. 2 Coríntios 3, 18. Aperta. Olhai para mim e seres salvos. Agora, 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Que é o Olha, Espírito. quando Deus criou o ser humano, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Só que o pecado desfigurou a pessoa humana e hoje a gente já não é assim tão real a semelhança de Deus. A gente já tem muita... O pecado deixou muita marca, muitas manchas, principalmente no nosso caráter. Então, aqui está dizendo que se a gente contemplar Deus, a gente é transformado pela contemplação. Gente, isso aqui é a coisa mais Pelo simples. Espírito, pelo Pelo Espírito. Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer que a gente comece a ficar parecido com Ele. Olha, a coisa mais simples para a gente entender é isso. Por quê? Porque quando a gente admira muito um personagem, admira muito, por exemplo, um jogador de futebol, vocês sabem que o futebol é um ídolo muito adorado. E os jogadores, eles são imitados, as pessoas imitam, colocam o nome nos filhos, cortam o cabelo com aquele jeito que o jogador faz. Tem crianças inocentes imitando um jogador de futebol por causa do fanatismo dos pais. E os rapazes começaram a botar mais brinco depois que os jogadores começaram a botar brinco. Os jogadores... E o pessoal começou a usar mais tatuagens depois que os jogadores começaram a se tatuar. Aí, Espelhando nele. então, se espelhando. Os jogadores ganham muito dinheiro e eles ficam tudo lascados e feio. Pronto. Então, Uma torcida organizada. olha, o que a Bíblia está dizendo é que aquilo que a gente contempla, naquilo a gente é transformado. Certo? Se a gente se mistura com bandido, anda com bandido, fica com eles, conversa com eles, come com eles, a gente vai falar como eles, vai pensar como eles, vai fazer o que eles fazem. Porque a gente vai começar a achar normal, pela convivência a gente vai começar a achar que é normal fazer aquilo, porque eles acham aquilo a coisa mais natural e contam como graça, contam como vantagem. Quando eles fazem um assalto, quando eles arrombam uma casa, quando eles torturam uma pessoa, quando eles arrombam um banco, quando eles quebram um caixa eletrônico, eles contam na rodinha das conversas como vantagem. Então, quem quer ser bandido se mistura com quem? Com bandido. Eles têm linguagem própria, eles têm códigos, eles têm senhas, eles são um grupo. Quando a gente, nós que não somos do meio, a gente pode estar aqui, eles conversando ali, a gente não sabe o que é que eles estão dizendo. A linguagem dele. A linguagem deles. O bancário, as pessoas que trabalham no banco, eles têm uma linguagem de bancário. Eles conversam entre eles, na frente da gente, e a gente não sabe o que é que eles estão dizendo. E eles estão falando em português. Só que eles têm uma linguagem. Médico conversa. Os bancários falam do pessoal dos clientes, eles dizem o cliente 34, hein, hoje? Quase se lascando com aquele cheque. Que o cliente 22 depositou antes da hora.
Eu vi eles conversando isso. Aí tem os trâmites Eles dos sabem demais assuntos. quem são os clientes, só que não pode dizer o Na nome. linguagem da justiça, Eles também tem palavras que só são usadas na linguagem da justiça. Tá? A justiça humana mesmo. Enfim, o que é que a Bíblia está ensinando para nós? A Bíblia está ensinando para nós. Quem quiser ser parecido com Deus, voltar a ser a imagem de Deus, é preciso focar em alguém. Que não é o jogador de futebol, que não é o bandido, que não é o bancário, que não é o médico, que não é ninguém daqui. É nele. Quando você foca nele, através da palavra, da contemplação da palavra, o Espírito de Deus, como disse o texto, vai transformando. Aí nós vamos começar a pensar como ele pensa, falar como ele fala, agir como ele age e ser mais parecido com ele à medida da contemplação. Gente, agora isso aqui é uma tristeza. Viu, irmã Dedé? Isso aqui é uma tristeza. Por quê? Porque nós estamos passando muito mais tempo contemplando as coisas fúteis do que contemplando as coisas eternas. A gente fica muito mais tempo rolando a barra do celular e vendo vídeo besta. No mínimo besta. Porque é pior quando você está vendo coisas prejudiciais, coisas loucas, imorais, coisas feias. Aí você passa horas, quando você dá fé, fala, meu Deus, passou 40 minutos, passou 1 hora, e eu aqui sendo besta, no celular assistindo besteira. Então, você vai ser contemplando, você vai ser transformado por aquilo que você contempla. Uma pessoa que fica nas redes sociais muito tempo, toda conversa daquela pessoa, ela vai falar nas redes sociais. Ela vai falar num meme, vai falar num post, vai falar numa imagem, vai falar numa notícia, algo que alguém postou. Por quê? Porque ela passou o dia focada naquilo ali. Então, o texto está dizendo assim: nós contemplamos como no espelho e somos transformados pelo Espírito. Isso só acontece se a gente estiver olhando para onde? Para a palavra de Deus. Nós não vemos Deus, Deus é invisível. Mas a gente entra em contato com Ele quando a gente se demora na palavra de Deus. Quando a gente se demora, nem que seja num verso. Hoje nós estudamos 2. Isaías 45, 22, 2 Coríntios 3, 18. Eu quero ler de novo esse verso 18. E todos nós... Então, tem gente que é transformada e tem outros que não é transformada. Olha, a Bíblia está dizendo todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por um espelho. Quando você olha para um espelho, você vê o quê? Você vê você mesmo. Está dizendo que quando a gente olha para ele, como se a gente estivesse olhando para um espelho, até que a gente fique, em nome de Jesus, como ele é. Como é que Jesus é? Jesus trata todo mundo bem, não faz acepção de pessoas, é humilde, presta serviço em auxílio do que precisa, sempre. Jesus nunca disse não à dor de alguém, à necessidade de alguém. Então, quanto mais a gente olha para ele, mais a gente fica parecido com ele e vai querer fazer as coisas que ele faz, vai querer imitá-lo. E é isso que a Bíblia está dizendo. Pelo Espírito. É o Espírito Santo que faz essa mudança em nós. Certo? Que Deus nos abençoe, que nós possamos demorar na palavra de Deus, dedicar tempo à palavra, né? Pedir ajuda se não estiver entendendo, ir para a igreja, porque na igreja a gente dedica muito tempo no estudo da Bíblia, ir para a igreja, né? Amanhã de manhã tem a escola sabatina, tem o culto, certo? Então a gente vai para a igreja, a gente estuda a palavra em casa, a gente aprende no PG, que aqui é um PG, é um pequeno grupo, e assim a gente vai tentando, olhando. Já não... Um pequeno já não tão pequeno, né? Mas é assim que a palavra de Deus vai entrando em nós. E eu faço uma cobrança semanal de todo mundo, que pelo menos um verso por semana a gente deve aprender, gente. A gente deve aprender. Quando o professor passa uma tarefa de casa e o aluno não faz, é porque ele é um aluno bom ou é porque é um aluno ruim? Memória fraca. Às vezes nem é problema de memória, às vezes é ruindade mesmo, safadeza mesmo.
É preguiça mesmo. Tem 2 meninos na minha sala que não fazem tarefa não. Pois é, não faz. Oh, meu Deus, que bom que é só 2. Então, Na minha sala de aula é bem uns 10 em cada sala. quando o Se prof... ele vai pedir a tia, tem um que responde a tia. tem, ó, se o professor passa uma tarefinha e a criança e o aluno não faz, até os coleguinhas sabem que é porque ele é negligente, ele é preguiçoso, ele tem má vontade. Porque quando a gente quer fazer e a gente não sabe, como é que a gente faz quando a gente quer fazer e não sabe? A gente pede ajuda. Gente. Exatamente. A gente pede ajuda. Então, nós temos aqui famílias que estão aqui nessa reunião. É para aprender esse verso de Isaías 45, verso 22. É para aprender. Como é que a gente aprende? Exercitando. Quando a gente tem dificuldade, o que a gente faz? Pede nem disse o pastor Fernando, pede ajuda. Pede ajuda, gente. Sexta-feira, quando eu chegar aqui no PG, eu vou querer que todo mundo diga Isaías 45, 22. Quem é que vai se comprometer de aprender? Muito bem. Pelo menos aquela criancinha ali se comprometeu de aprender. Laurinha? É, Isaías 45, 22. Se eu perguntar agora, o que é que diz Isaías 45, 22? Quem sabe? Levanta a mão. Hã? Isaías 45. Voltem-se para mim. Olhai para mim. Porque na minha Bíblia diz voltem-se. Voltar-se é olhar. Voltem-se para mim e eu voltarei para vós. Volte para mim, sede salvos. 45, 22. Pelo menos na minha Bíblia diz, olhai para mim, sede salvos. 25, 45, 22. 45, 22. Como é que diz na sua, Lígia? Voltem-se para mim e sejam salvos. Sim. 45, Voltai para mim, 22. sede salvos. Amém. Voltem-se para mim e sejam salvos. Vocês, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Pronto, esse é o verso. Se você não aprender todo, se você aprender essa primeira frase, eu vou considerar que você aprendeu. Mas são só 3 frases, mãe, pelo amor de Pois é. Deus. Olhe para mim e seja salvo, vós todos, os confins da terra, porque eu sou o Senhor e não há Eu outro. sou Deus Eu sou e Deus não há outro. Certo? Pode se iludir. Beleza? De outro não. Qual é o verso que nós vamos aprender, Lázaro, nessa semana? Isaías 45, 22. Lázaro, qual é o verso que nós vamos aprender? Isaías, né? Isaías 45, 22. Olhem para mim e sejam salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isso. Vamos buscar ali o chazinho? Orai-os. Quer orar? Vamos ficar em pé para orar. Faça uma oração aí. Para nós... Já, agora nós vamos lá tomar o chá. Tomar o chá. Eu trouxe um chazinho, mas Felipe não gosta não, chá de capim santo. Quando eu cheguei de Panguaçu, tem um cheiro do chá, me recebeu lá no início da rua, acredita? Quando eu dobrei a esquina, o cheiro do chá. Vem com esse chá assim, não traga pouco, não. Viu? Vou pedir a irmã Fátima para fazer a oração. Pode. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por isso. Cada dia, Senhor, dê sabedoria do alto, como Amém. nós estamos aqui, Senhor Jesus, que venha. Nós sabemos que esse mundo, Senhor Jesus, muitas vezes nós esquecemos de falar em Teu nome toda hora, todo instante, mas nós, com a ajuda de Ti, Senhor Jesus, nós somos mais do que vencedores. Amém. Abençoa esse chá que nós vamos tomar agora, abençoa, Senhor Jesus. Todos que estamos aqui, Senhor, se alegre, Senhor Jesus, na presença de Deus. Amém. E também na presença dessa comida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.